E durante a semana eu e meu marido, a gente conversando e a gente falando assim, tem que ter a parte 2 daquela ministração. Então você está preparado para a parte 2 daquela ministração poderosa de domingo? Aleluia. Amém. Cabeça flua, o Senhor tem direção nesta igreja. Nós entregamos realmente assim o direcionamento do nosso culto ao Senhor, não é verdade? E hoje você é a nossa maestra. Amém? Flua. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos só agradecer ao Senhor mais um pouquinho. Amém. Ele já está aqui, Ele já se faz presente. Ele está em nosso meio. É no meio dele aqui que nós estamos nesse momento. Ele está fluindo neste lugar. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, os rios de água viva fluindo aqui, Pai, de cada pessoa, Pai. Cada um, Pai, aqui representa, Pai, o Senhor. Cada um aqui, Pai, é um templo do Teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por homens e mulheres fortes neste lugar. Homens e mulheres ousados, homens e mulheres intrépidos, destemidos, Pai, que não recuam, que não retrocedem, em nome de Jesus. Pai, obrigada pela maravilha da Tua palavra. Ela é tão poderosa para salvar a nossa alma. Ela é tão poderosa para nos sustentar, para nos equilibrar, para nos exortar. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, porque mais e mais nós estamos buscando de Ti, Pai. Nós não somos capazes em nós mesmos, mas toda a nossa capacidade vem do Senhor. Toda a nossa dependência está em Ti, Pai. Eu declaro cada canto dessa igreja tomado pela Tua glória, tomado pela Tua glória, Pai, tomado pelo Teu refrigério. Aquele que entrou cansado vai sair daqui animado. Aquele que está abatido vai sair alegre, Pai, em nome de Jesus. Aquele que está, Pai, nesse momento com alguma enfermidade, eu declaro Teu mover, Pai, tocando poderosamente essa pessoa, em nome de Jesus. Nós temos buscado, Senhor, nós temos, Pai, Te buscado em todo o tempo neste lugar, e o Senhor é aquele que nos visita todo o tempo, Pai, porque o Senhor é aquele que está aqui presente quando nós o invocamos, e nós invocamos o Teu santo nome, nós invocamos o Teu poder, Pai, sobre essa igreja, sobre essa comunidade, sobre essa cidade, sobre as pessoas que estão adormecidas, sobre aquelas pessoas que estão apáticas, que estão mornas. Eu declaro o fervor do Espírito, Pai, em nome de Jesus, em evidência nessa igreja, em evidência na nossa casa, em evidência na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos ser achados conforme o Senhor quer, em nome de Jesus, que nós possamos corresponder, Pai, com grandeza, toda a expectativa que o Senhor tem em cada um de nós, em nome de Jesus. Desperta os chamados, desperta os chamados, desperta, Pai, em nome de Jesus. Desperta os dons ministeriais, os dons, Pai, espirituais da Tua casa, da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos numa nova fase para essa igreja, nós declaramos para essa igreja, Pai, já avançando, Pai. Nós já entramos na nova estação, queridos. Não existe nada que a gente ainda não entrou. As portas já foram abertas e nós já passamos por essas portas. Nós já passamos por essas portas. Não há nada fechado, não há nada travado. O Senhor diz: as portas já foram abertas e vocês já entraram no lugar esperado para essa fase. Obrigada, Pai. Obrigada pela força. Obrigada pelo vigor. Obrigada pela saúde. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, pelo renovo que vem de Ti, pelo sopro do Teu Espírito, Pai, em cada homem, em cada mulher. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos o Teu santo nome. Nós agradecemos o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós exaltamos, nos expomos à Tua unção, Pai. Expomos a Sua unção
neste lugar. A unção coletiva, ó Pai. Nós nos unimos uns aos outros, Pai, com fé. Nós nos unimos, Pai, uns aos outros com amor. Em nome de Jesus. Oh, Pai, obrigado. Entendendo, Pai, que o Senhor é o Deus da nossa vida. Que o Senhor é o Deus dessa casa. E que não há outro Deus, Pai. Não há outro, Pai. Pai, aqui só o Senhor brilha. Só o louvor é para Ti, Pai. Toda a glória é para Ti, Pai. Toda a gratidão é para Ti, Pai. Nós exaltamos o Teu santo nome. Santo, santo é o Senhor. Diga comigo, igreja. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor na minha casa. Santo, santo é o Senhor na minha família. Santo, santo é o Senhor no meu trabalho. Santo, santo é o Senhor com os meus filhos. Santo, santo é o Senhor na minha parentela. Santo, santo é o Senhor onde eu andar. Santo, santo é o Senhor a me guardar. Obrigado, Pai, pela sua santidade. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo separado. O mal não pode nos tocar. O maligno não pode nos tocar. Obrigada, Senhor. Obrigada pela sua provisão, pela sua proteção, por nos livrar, Pai, de todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor. Nós nos rendemos, Pai, diante da Tua grandeza. Nós nos rendemos. Sabe, queridos, há um momento da nossa vida que a gente precisa parar, aquietar nossa alma. Aquietar nossa alma. A alma grita. A alma quer chorar. Mas nós devemos falar que o Senhor é Deus da nossa alma também. O Senhor é Deus da nossa alma, dos nossos sentimentos. O Senhor é Deus das nossas vontades. Você não é mais a sua vontade. Você não faz mais o que dá na sua telha. Você faz aquilo que o Senhor lhe manda fazer. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por sermos, Pai, propriedade exclusiva do Senhor. Obrigada. Nós amamos o Senhor e nós exaltamos a sua presença, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Fique à vontade. Flua com o espírito de sabedoria. Que o Senhor possa testificar no coração dos meus irmãos toda a verdade da Tua palavra. Que o Senhor venha convencê-los, Pai, em nome de Jesus, de todos os ajustes necessários dessa noite. Em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode se sentar. Antes de você sentar, eu queria que você aplaudisse esse ministério de música. Aleluia. Eles são poderosos demais. Eu quero dizer, nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo. E sabe que o ministério de música é um facilitador da unção. Aleluia. É um facilitador da unção. A gente já sobe aqui, já sente a atmosfera diferente. Eu sei que quando você está aí, assim como eu também estou, nós sentimos a unção. Amém? Aleluia. Quantos estavam aqui no domingo passado? Quem não estava, levante a mão. Eita, como eu senti falta de vocês. Nós vamos dar continuidade ao que foi falado. Amém? Vocês têm paciência para me aturar mais um pouco? Amém. Vocês ainda continuam me amando? Amém. Amém. Vou só recapitular para quem não esteve aqui. Amém? Nós sabemos que a nossa igreja já entrou numa nova fase. Amém? E essa fase exige de nós um conhecimento mais acurado da pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque foi necessário Jesus ir para ele vir.
Então, a propagação do Evangelho na terra, queridos, depende única e exclusivamente do Espírito Santo. Então, uma igreja que não tem esse conhecimento do Espírito Santo é uma igreja que vai ficar muito aquém daquilo que o Senhor tem para ser feito. Amém? E esse não é o nosso caso. Nós consideramos a pessoa do Espírito Santo. Nós aprendemos que o Espírito Santo é tão Deus como Deus Pai e como Deus Filho. Aprendemos que a palavra do Senhor não diz propriamente a terminologia, a palavra trindade, mas sabemos que os três se formam em um. Isso está lá em 1 João 5,7, quando a Bíblia diz: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e estes três são um. Amém? Amém? E nós também descobrimos, através do nosso estudo da semana passada, que do mesmo jeito que Deus tem os atributos dele, de ser onisciente, onipresente, onipotente, assim também é o Espírito Santo. Amém? Do mesmo jeito que a gente olha para Jesus e vê Jesus como um homem bom que se despiu da sua divindade para vir aqui para salvar o mundo, e a gente olha para ele e vê um homem compassivo, assim também é Deus. Amém? Porque às vezes a pessoa pensa, não, porque é Deus, o Todo-Poderoso, ele é um pouquinho mais carrancudo, mas eles têm as mesmas características. Amém? Eles são co-iguais. E da mesma forma, queridos, é o Espírito Santo, compassivo, mas ele veio ainda com uma missão mais especial, de ser o quê? O Consolador. Aleluia. Aquele que veio para não nos deixar órfãos. Aquele que veio para mostrar que a paternidade é eterna. Amém. Nós estamos sob uma paternidade eterna. Amém. E nós aprendemos algumas coisas específicas do Espírito Santo, como por exemplo que ele esteve presente desde a criação do universo, ele participou da criação do homem, ele também foi responsável em tornar o homem um ser vivente. Ele também foi aquele que veio sobre Jesus como uma forma de pomba e inaugurou o ministério de Jesus na terra. Amém? Ele também foi aquele por quem, antes mesmo de tudo isso acontecer, ele foi participante em gerar Jesus no ventre de Maria. Amém? Queridos, nós ficamos maravilhados. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito maravilhada com tudo que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que ele é aquele que nos ensina e faz lembrar todas as coisas. E ele é aquele a quem Jesus mesmo prometeu aos discípulos, para eles ficarem esperando até o momento do ide se cumprir. Amém? Então não tinha como os discípulos saírem pregando por todo mundo sem o Espírito Santo. Porque eles receberam o ide como uma sentença, mas eles precisavam do poder. E o poder, ele foi guardado para um determinado momento. Que nós sabemos que quando Jesus, ele ressurgiu, que ele foi assunto aos céus, o que aconteceu? Ele ficou 10 dias aparecendo para os discípulos, dando evidências, falando do reino de Deus, de que realmente ele tinha ressuscitado. Mas ele falou para os discípulos: esperai aqui em Jerusalém, até seres revestidos de poder. Amém. Isso aconteceu na noite de Pentecostes. Amém? Quem estava aqui lembra. Se você não esteve aqui, essa ministração já foi liberada. Amém? E por que nós vamos continuar falando disso? Porque o poder continua acompanhando aqueles que creem. Amém. Nós somos uma igreja que crê, queridos. Amém. E para a gente continuar a caminhada, existe uma carreira, uma corrida para mim e para você. Nós vamos precisar seguir esses passos. De quem? Dos discípulos. Porque a igreja primitiva, ela só inaugurou uma fase para a igreja.
Mas hoje nós olhamos para a palavra de Deus e nós sabemos que nós estamos na dispensação da graça, na dependência completa do mover do Espírito Santo. Amém. E hoje a continuidade é justamente para a gente entender como que isso acontece hoje, atualmente. Começou com os discípulos, quando a gente lê o livro de Atos. Nós ficamos maravilhados em vermos homens e mulheres comuns, de carne e osso, como eu e você, com essa inteligência que nós temos, sendo poderosamente usados para propagar o Evangelho, no momento que era muito mais difícil do que é hoje. Porque hoje você pensa assim, não, hoje é difícil. Pensa naquela época, você convencer as pessoas. Primeiro que você não tinha nem estrategicamente mecanismo de você propagar de uma hora para outra. Para você sair de um lugar não era facilidade como é hoje. Quantas igrejas nós temos só nessa rua aqui, ó, pregando a palavra? E hoje você vê que às vezes você entra numa igreja e você fala, meu Deus, cadê o mover? Que eles precisamos desejar o mover. Amém. Precisamos ficar irritados quando a gente vê um irmão nosso que está doente e a gente não está vendo mover na nossa igreja. Tem algo errado. E a culpa não é de Deus. A culpa não é do Espírito Santo. Nós precisamos nos levantar com ousadia. Amém? E eu quero começar falando com vocês sobre os condutores. Diga comigo, condutor da manifestação do poder de Deus. Sabe quem é esse condutor? Diga, sou eu. Nós somos os condutores, queridos. Amém. Nós somos os condutores do poder de Deus. Amém. Aleluia. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Atos 8. Nós vamos ler do versículo 14 ao 17. Aleluia. Você vai entender por que eu vou falar isso. Eu estou falando de igreja primitiva, homem e mulher que começou a operar. Amém? Amém. E a Bíblia diz que... vou ler na NVI, por favor. Aleluia. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Queridos, preste atenção, ali era um homem comum, como eu e você, que foi num lugar onde pessoas tinham aceitado a palavra. A palavra já tinha chegado naquele coração. Jesus já tinha chegado, porque Jesus é a palavra. Mas faltava o poder. E quando eles chegaram lá, eles impuseram as mãos. Queridos, nós somos condutores da unção. Amém. E como que a gente vai passar essa unção? Pela imposição das nossas mãos. Amém. Amém. Sabe, doutrina de imposição de mãos é bíblica. Está lá em Hebreus. Nós sabemos que quando uma pessoa toca na gente, aquilo ali não é simplesmente um toque humano, mas a pessoa está ali fazendo como se fosse um canal, uma ligação de Deus com aquela outra pessoa. E ela se coloca ali na brecha da intercessão, justamente para tocar. E nós sabemos que um toque de uma pessoa faz muita diferença. Quantos se lembram da mulher do fluxo de sangue? Quantos se lembram que ela dizia consigo mesma, se eu ao menos tocar, ela sabia que ali ela seria também o quê? Atingida por um condutor de unção. O corpo de Jesus humano estaria ali conduzindo uma unção para ela. Da mesma forma, em Atos 19, versículos 4 e 6, aqui já vai ser Paulo. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome santo de Jesus.
Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Ou seja, já tinha sido Pedro, João, agora e Paulo. Da mesma forma, impondo as mãos e as pessoas recebendo o poder do Espírito Santo. Aleluia. Agora tem um texto que eu quero que você leia só para você entender como que a unção ela é condutora daquilo que o Senhor coloca dentro de nós. Preste bem atenção. A palavra de Deus vai falar em Atos 5, você pode ir lá. Nós vamos falar em Atos 5, 14 e 16. Aleluia. Eu vou falar um pouco rápido, irmãos, porque eu quero que vocês tenham um versículo para ser a base de vocês. Amém? Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Preste atenção, meu querido. Nós estamos falando aqui de uma mera sombra. Nós estamos falando aqui de pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas possuídas de demônios, que estavam ali na brecha, só aguardando uma sombrinha de Pedro. Você acha que isso é uma pequena ou média fé? Queridos, nós às vezes estamos aqui diante de uma igreja, um ministro chama aqui para uma oração, e a gente às vezes fala, mas já tocou na minha vida, não aconteceu nada comigo. Esses aqui estavam na expectativa só da sombra, tá? Só da sombra. Porque Deus nos acha onde a gente está crendo. Cada um aqui tem um nível de fé. Eu já orei por pessoas que precisavam de uma cura instantânea e elas foram curadas. Outras que falaram para mim, não, eu creio que eu não serei curada agora, mas vou ser curada na cirurgia. Pode orar pela minha cirurgia? Você precisa saber identificar em que nível de fé a pessoa está. Às vezes a pessoa precisa que você chegue até ore no remédio que ela vai tomar. É fé, queridos. É fé é discutível. E a gente não tem que ficar rotulando. Porque o irmãozinho não creu. Porque o irmãozinho, ele só quer ficar tomando remédio. Você não sabe o que ele está passando, querido. Você não sabe. Então, às vezes, a gente quer uma fé, né? Eu sei que tem pessoas que têm fé para simplesmente chegar, jogar até as muletas e ele sai pulando. Já outro que vai falar, não, eu estou fazendo uma ginástica, eu creio que vai ser uma coisa mais gradativa, não vai ser instantâneo. Então, a gente não pode achar que todo mundo vai ser igual, até porque Jesus, ele teve formas diferentes de curar. Como que nós vamos prever? Como que Jesus ia fazer com a saliva dele uma lâmina para colocar no olho de uma pessoa cega, querido? Deus tem a maneira dele, nós não podemos julgar ninguém. Mas uma coisa que eu quero ativar em você é o poder. O poder, você crê que nós somos condutores através dessa nossa capacidade de sermos o templo do Espírito. Amém? Outra coisa, esses homens comuns também, eles faziam milagres com peças de roupas. Você já imaginou você ter um lenço de uma pessoa, e esse lenço tirar uma enfermidade do seu corpo? É o que aconteceu aqui também em Atos, no capítulo 19, versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Olha o que diz a palavra. De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíram deles. Queridos, pensa só. Você está sabendo que uma pessoa está enferma e você simplesmente leva um lenço para ela. Sabe que eu já recebi um lenço? Sabe que eu já fui curada com lenço? Meu marido sabe disso.
E eu andava com lenço aqui, ó, eu colocava dentro da minha blusa, bem aqui, no meio mesmo aqui do meu tórax. E ele sabe que aonde eu ia, eu só tirava para tomar banho. Isso foi uma época da minha vida que eu estava debaixo de uma depressão muito ruim. E quem teve ou tem depressão sabe que é uma dor aqui no meio do peito, que a gente não sabe o que é aquilo. É uma dor no meio da alma da gente, é um buraco, uma coisa que corrói, uma coisa horrível. E eu fui curada com isso. Por que, irmã Vanessa, por que você foi curada com isso? Porque eu depositei minha fé nisso, queridos. Eu precisava de algo tangível. Eu precisava pegar. Eu sei que quando eu estava perto de um homem ou mulher de Deus que orava para mim, eu não conhecia essa palavra como eu conheço hoje, eu estava ali ancorada neles, na fé deles. Mas eu saía de perto, o sintoma havia, e aí eu começava a cair. E para eu me manter de pé, lencinho aqui. E não há nenhum mal nisso não, tá? É bíblico, tá aqui. Claro que a gente vai aperfeiçoando a nossa fé. Mas eu já levei recentemente um lencinho para uma pessoa que eu amo muito. E falei, use o lencinho, porque ela sabe da minha história. E sabe o que ela fala? O lencinho está em todo lugar comigo. Eu estou me sentindo muito bem com o lencinho. Porque não é sobre algo natural. Mas o que eu depositei ali. Eu peguei, eu clamei, Senhor, a unção está aqui, é transferível. Queridos, transferência de unção não é de igual conta bancária, não. Que quando tu pega uma conta bancária, tu tem lá 100 reais. Se tu transferir 50 para um, tu vai ficar só com 50, não é? Mas a unção, se você transfere, ela multiplica, ela transporta. Quantas pessoas já colocaram a mão sobre nós? E você olha, o ministro está só cheio. Deus não nos chamou para reter bênção. Deus não nos chamou para reter unção. Se Deus dá uma direção, passe, transfira a unção que eu te dei, passe. Primeiro que não é nossa. Nós não temos nada disso, nós somos meros canais. Tudo é dele. Eu não tenho como sair profetizando daqui, adivinhando nada não, queridos. Se não for a boca do Senhor para falar, não tem como falar. Então a gente precisa considerar a tangibilidade da unção. A tangibilidade, você consegue sentir através da imposição de mãos. E é por isso que quando a pessoa vem aqui na frente, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente ora por ela com cura, impor as mãos. Por quê? Porque é bíblico. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Amém. Por quê? Porque cura, queridos, está no pacote. Amém. Expulsarão demônios em meu nome. Nós não vamos impor a mão do demônio. O demônio não precisa de toque, ele precisa de ordem. Amém. E tem coisas, queridos, que às vezes a gente dentro da nossa casa, a gente está orando pela doença e não pela cura. Temos que ter cuidado até como falamos. Às vezes você está orando, eu já escutei oração de pessoas, Senhor, esse meu câncer, Senhor, esse meu câncer, Senhor, que o seu câncer o quê? Deus não deu câncer para ninguém. Senhor, essa minha pressão alta, Senhor, a minha diabetes, Senhor, que isso, queridos? Não se aproprie das mazelas do campo. Está tomando medicamento, Senhor, consagra esse medicamento ao Senhor. Querido, eu já cheguei com relatório insano, e coloquei assim, ó, no meu quarto. Falei, Senhor, está aqui, diz isso. Médico diz isso, mas eu não aceito. Eu não quero. Eu não vou ficar com isso. Eu preciso tomar esse medicamento, mas não vou ter efeito colateral nenhum. Eu não vou ter interação medicamentosa nenhuma. Esse remédio só vai me fazer bem. E olha, está com os dias contados. Está com os dias contados. Querido, precisamos tomar as rédeas da nossa vida, da nossa casa. Amém? Amém? Isso também é se mover no Espírito Santo. Amém. Aleluia.
Sabe, o Senhor não quer que nós sejamos ignorantes em relação aos dons. Que não é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que sem conhecimento. Sabe, conhecer sobre dom não é para matéria de pastor. Conhecer sobre dom não é para matéria de professor de rema. Eles têm que saber, muito tem. É uma obrigação, porque a quem muito é dado vai ser mais cobrado mesmo. Mas sabe, é para mim e para você. Nós temos que estar prontos para responder as pessoas. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios 12. Aleluia. Deus é bom. A partir do 1. Aleluia. Eu vou ler na NVI, por favor. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se é NVI, mas eu vou nessa daqui, eu acho que é. É porque eu não sei, tem hora que é rara, tem hora que é NVI. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. Aleluia. E aí ele vai falando quais são os dons. A partir do 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ou em outras versões, visando um fim proveitoso. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Amém. E Ele as distribui individualmente, cada um como quer. Amém. Aleluia. Aleluia. Você sentiu aí que Ele é o dono, né? Você sentiu aí que é Ele que manda, né? Então não tem essa, eu sou usado em tantos dons, tá, querido? Aleluia. Você pode até ser quando Ele quer. Amém. Amém. Porque se Ele não quiser, meu bem, não adianta. Não adianta forçar. Amém? E quando a gente olha para esses versículos do 7 até o 10, nós conseguimos extrair, queridos, o que a doutrina nos ensina. Nós, particularmente, do Verbo da Vida, dividimos isso que criou, não foi aqui a nossa igreja, mas foi o Ministério Irmão Reino, como que você divide esses dons, amém? E são divididos em 3 classes. São os dons de revelação, dons de poder e os dons vocais, amém? Os dons de revelação são 9 todos os dons, então cada uma das categorias tem 3 dons cada um. Amém? Amém? Os dons de revelação, eles são contemplados com a palavra de conhecimento, com a palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Os dons de poder é contemplado com a fé, com a operação de milagres e com os dons de curar. E os dons vocais, eles são também contemplados com a profecia, a variedade de línguas e a interpretação dessa língua. Amém? Amém. Isso tudo é para o fim proveitoso. Isso tudo não é para ninguém se vangloriar. Isso tudo não é para a gente encaixotar e simplesmente esperar para a gente fazer lá no céu. Isso aqui é um pacote completo para mim e para você enquanto igreja. Amém. Aí a gente olha para um trem como esse aqui. Eu vou falar uns negócios meio rasgados para acordar você. Porque eu sei que quando a gente fica muito sério, vocês começam a dar um som que dá vontade de dar uma xingada na cabeça. Então é por isso que eu preciso pegar às vezes e fazer umas coisas meio engraçadas. Então pense bem, querido. Nós com um pacote desse, de 9 dons,
com 3 categorias. O que a gente está fazendo com um trem desse aqui na nossa vida? Porque a Bíblia também fala que nós devemos procurar, cavar os melhores dons. A Bíblia fala que não é de qualquer jeito, mas é com zelo. Quando alguém fala em zelo, para mim eu vejo uma dedicação, um desprendimento, um tempo reservado para isso. Mas aí muitos de nós, porque já somos salvos, porque estamos com o nosso passaporte carimbado para o céu, querem ir na primeira classe, mas está lá, sem usufruir das coisas que é para fazer. Aí vê uma pessoa da família padecendo, mas não, fulano está muito doente. Fulano está doente, está passando por uma situação tão difícil. E você, bonitão, está fazendo o quê? Procurou o dom de cura? Está exercitando o dom da fé? Amém. Ou você está esperando para chorar junto lá na hora que o negócio apertar? Deus não nos chamou para isso. Amém. Deus nos chamou para sermos os condutores da unção. Amém. Nós somos o condutor da unção na sua família. Não fique esperando chegar um pastor divino para vir lá na sua família, na sua parentela, não. É você, coisa linda de Jeová. Você mesmo carregando o poder. Você mesmo para mostrar que você é o improvável. Você é aquele que ninguém dava nada. Você é aquele que um dia foi escorraçado, que ninguém lhe olhou para a cara, mas que agora chega lá com o resultado da palavra na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Eu sei que ele quer a igreja no lugar de todo mundo doente. Nós éramos doentes, mas nós agora somos sãos. Nós somos saudáveis. Nós recebemos uma palavra que nos coloca para cima. E vamos esperar o quê? Não vamos esperar mais nada. Essa palavra está sendo pregada nessa igreja para a gente se avivar. Amém. Porque Paulo, quando mandou uma carta para Timóteo, ele falou: ei, Timóteo, aviva aí o dom que há sobre ti. O dom que eu mesmo, pela imposição das minhas mãos, eu passei para você, meu amigão. Quantos digitais existem na nossa cabeça, na nossa testa? De pessoas, homens e mulheres de Deus, que impuseram as mãos sobre nós, que declararam uma palavra poderosa sobre nós. E nós estamos aí fluindo dessa palavra, sim ou não? E tem muito mais. Amém. Porque quanto mais você faz para Deus, quanto mais você transborda, mais o Espírito te enche, queridos. Não tem como você transbordar se você não ficar o tempo inteiro recebendo. E para a gente ficar recebendo, a gente tem que buscar. E para a gente derramar, a gente tem que estar disposto. Amém. A gente tem que fazer um exercício. Isso nos compete. Aleluia. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O dom de revelação, querido, ele revela algo. Ele traz algo. Há uma revelação, algo que estava escondido, algo que estava oculto, algo que tinha ali. Você talvez tinha até um vislumbre, mas você não tinha aquela certeza. Aí você escuta uma pessoa falando com você, um homem de Deus, sobre o que é dom de revelação, e você fala: nossa, realmente parece até o que Jesus vivia. Lá em João 4, nós vamos dar para você, só você entender. 4, 16 ao 19, é uma passagem muito conhecida, que Jesus traz aqui uma palavra de conhecimento sobre uma mulher samaritana, que veio pedir para ele também o quê? Um pouquinho de água. Não foi assim? E o que Jesus falou para ela? Jesus adivinhou a vida dessa mulher. Jesus falou para ela que ela tinha o quê? Que ela não tinha marido, que ela já tinha tido 5, mas não tinha ficado com nenhum. Alguém tinha falado isso para ele? Não. E por que ele soube? Porque ele estava ali imbuído com o Espírito. O Espírito Santo que trouxe para ele uma revelação, trouxe para ele uma palavra de conhecimento, algo que ele mesmo interpretou como sendo o passado daquela mulher. E isso mostra para mim e para você que a palavra de conhecimento também é bíblica. Amém? Amém. Aleluia. Nós vamos ler só um versículo para vocês entenderem, o 18, por favor. O fato é que você já teve 5.
falando em relação aos maridos. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. O sinal de uma profecia é quando ela testifica dentro de você. É quando uma pessoa fala com você e você logo por dentro você fala, meu Deus, só pode ser Deus. Essa pessoa não tem como saber disso. E essa mulher identificou isso em Jesus. Amém? Da mesma forma, queridos, é também a palavra da sabedoria. Mas a palavra da sabedoria, ela diz respeito a um fato futuro. Algo que vai ainda ser consumado. Algo que não se concretizou. Mas que uma pessoa chega para você e fala, olha, eu vejo que vai acontecer isso na sua vida. Geralmente, queridos, é algo que já vem simplesmente para confirmar uma nota que você já tem. Não é algo, sabe, mirabolante. Não é algo fantasioso. Nós temos que ter cuidado com as profetadas. Nós temos que ter cuidado para discernir as pessoas como elas estão chegando até nós. Porque muitos chegam, às vezes com aquela voz eloquente, querendo convencer a gente, mas por dentro você fala, rapaz, não sinto nada disso não. Não tem nada de Deus nisso não. E nem diga amém, viu? E olha, a Bíblia fala para a gente julgar, é a profecia, não é nem o profeta não, tá? Nós temos que julgar a profecia. Para saber se está testificando ou não. O profeta, ele se vê com Deus. Não é com a gente, não. Amém? Porque tem muitas pessoas com os ministérios encalhados por causa de uma profetada. Eu conheço pessoas assim. Nós vamos ver isso também da parte de revelação do futuro, lá em relação a Atos, no capítulo 9, versículo 15 e 16, quando o plano de Deus para Paulo é revelado, quando Paulo ainda era Saulo, quando era um perseguidor. Amém? Amém. A partir do 13, eu vou ler a partir do 13 para você entender o contexto. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Queridos, aqui Paulo ainda não era ninguém. Aqui Paulo ainda não tinha, sabe, começado o seu ministério apostólico, não. Ele estava como um perseguidor. Ele era um que apedrejava e que matava fiéis. E Ananias chegou aqui justamente falando com Deus. Senhor, você não sabe o que está acontecendo. Todo mundo está falando mal desse homem. Todo mundo tem medo desse homem. Esse homem é o perseguidor da igreja. Mas Deus já sabia o plano que ele tinha para a vida dele. Amém. E Deus vai e repreende Ananias e fala, não. Esse é um escolhido meu. Ele pode até estar fazendo isso agora. Mas ele vai ser aquele que vai pregar para os gentios. E olha quem se tornou Paulo, queridos. Então aqui está muito evidente que a palavra de sabedoria, ela traz uma revelação do futuro. Amém. E geralmente é algo que vai transformar a vida da pessoa. E transformar a vida da pessoa para o bem. Porque esse negócio de falar, eu vejo que você vai morrer. Eu vejo que... Não, repreende essa palavra em nome de Jesus. Repreende, queridos. Eu sei, queridos, que às vezes uma pessoa sonha. Eu sei que às vezes uma pessoa tem uma visão, mas isso é para ela orar, ela repreender. Não para ela trazer medo, não. Sabe, Paulo, quando fala sobre o ministério do profeta, ele fala que é para edificar, consolar e exortar. Não é para matar ninguém, não. Amém. E se a pessoa está sendo exortada, ela se corrija. Ela está sendo, ela tem um tempo ali. Nós precisamos lembrar que a base do evangelho não é condenação. A base do evangelho é salvação. Amém. Aleluia. Porque as pessoas pensam que a base do evangelho é a condenação, vai arder no mar, é julgamento, não sei o quê. Não, queridos. A base do evangelho é salvação. A base do evangelho é vida eterna. A base do evangelho é céu. A base do evangelho é coisa boa. Aleluia. E isso que tem que ser o nosso filtro, a nossa base. Uma outra coisa que nós vimos também nos dons de revelação é o discernimento de espíritos.
O que é discernimento de espírito? É você ter a capacidade de discernir não pelos seus sentidos naturais, mas pelos seus sentidos espirituais. Se você está no ambiente, você consegue identificar. Meu Deus, eu estou sentindo. Tem algo aqui. Tem uma pessoa aqui que vai ser, alguma hora que vai ser possuída. Eu sinto também que há um mover do Espírito. Eu sinto também que há um mover de anjos aqui. Isso é você ter um discernimento de Espírito que também está ligado ao dom de revelação. Amém? Amém. A gente não vai abrir para eu ganhar tempo, mas você sabe que Paulo também conseguiu identificar um discernimento de Espírito numa mulher que ela tinha um espírito de adivinhação. Você se lembra disso? Porque a mulher tinha uma capacidade de adivinhar as coisas. E a Bíblia fala que essa mulher ia atrás de Paulo querendo pregar a palavra, e ela ia adivinhando a vida dos outros, até que no momento ele se enfurece com ele e fala: sai em nome de Jesus. E o Espírito deixou a mulher. Querido, esse negócio de você falar: mas, nossa, tem uma pessoa que lê amor, tem uma pessoa que adivinha, tem uma pessoa que joga abuso, tem uma pessoa que fala. Querido, isso tudo é um espírito maligno. Crente não busca isso. Amém, amém. 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 E eles adivinham, queridos. Você precisa entender que os demônios, eles eram partes celestiais. Eles compreendem a Bíblia. Eles sabem dos poderes de Deus. E eles vêm para usurpar, querendo usurpar o poder de Deus. Sim. E eles se disfarçam. Como coisa boa, sim, porque se vier com um garfinho, com cara de capeta, ninguém chega perto. Então vem todo bonitinho, parecendo que é uma coisa bonita, parecendo que é uma coisa que tem, tem poder, tem não sei o quê. Só quando você vê, você está lá. Então você não pode ter partido com isso. Amém? Amém. Aleluia. E quando você vai para a segunda classe, onde você vê os dons de poder. Os dons de poder, querido, são todas aquelas essências da manifestação do Espírito Santo que a gente vê fazendo algo. O de revelação revela, traz uma palavra, traz um conhecimento, vem uma sabedoria sobre aquele profeta, sobre aquele homem de Deus. E olha que o dom de revelação a gente não pode, inclusive, misturar o dom do profeta com o dom de profetizar. Isso. Amém? O ofício do profeta é um ofício ministerial. Amém. O dom de profetizar, qualquer um pode buscar o Senhor. Amém? Mas o fato de eu profetizar quer dizer que eu sou uma profeta. Amém? Então eu profetizo sobre a minha filha, profetizo sobre o meu marido, profetizo sobre a minha igreja, e isso não me faz um profeta. Amém? Porque tem gente que vai, eu vou para a escola de profeta, querendo para com isso, pelo amor de Deus. Porque se você é profeta, você é chamado desde o ventre. Isso mesmo. Amém? E existe uma manifestação que as pessoas vão ver, testificando, para falar: nossa, você flui nesse dom. Nossa, eu vejo que realmente você flui nisso. Não estudar para eu ficar habilitado naturalmente para eu poder dizer: eu tenho crachá, agora eu sou profetão aqui. Pelo amor de Deus, queridos. Nós não estamos falando de coisas naturais, nós estamos falando de coisas espirituais. E os dons de poder são aqueles que fazem algo, por exemplo, o dom da fé. E aí você fala: nossa, o dom da fé, praticamente todo mundo tem mesmo, mas existem os tipos de fé. Amém? A fé do tipo de Deus é uma fé ousada. É uma fé que crê, fala e recebe. Amém. É o que está escrito ali, que eu lembro para a nossa igreja. E eu criei, por isso é que falei, por isso também nós cremos e também falamos. Amém. Amém? Amém. Nós sabemos que nós estamos esse ano imbuídos com o Espírito da fé. Amém. E nós sabemos que o Espírito da fé, nós calculamos as coisas conforme a palavra de Deus diz e temos os resultados. Amém. Mas também sabemos que algumas coisas foram feitas de forma sobrenatural pela fé. Por exemplo, como que eu posso dizer isso, irmã Vanessa? Atos 9, 40 a 42. Amém? Você vai ver ali que é a ressurreição de uma discípula, Tabita, que quer dizer Dorcas, que era notável pelas suas obras e esmolas que fazia. Ela estava morta, e aí a palavra de Deus diz a partir do versículo 40, nós vamos ler até o 42. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltou-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se.
ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Aleluia. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E esse fato se torna conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Ele ali foi ousado. Ele ali pegou ela e levantou ela pela fé, queridos. Ele orou e ele já falou: Tabita, levante-se. Ele não orou para ela ser curada nem nada, ele só deu uma ordem. A fé, queridos, ela faz maravilhas. Aleluia. Amém, amém, amém. Nós sabemos que muitos são os testemunhos de todos aqueles que foram achados por Jesus. Porque eles todos estavam ali e todo o tempo, quando Jesus operava as maravilhas, Jesus falava: a tua fé te salvou. Amém. A tua fé te salvou. Jesus não falava: ei, eu sou o seu Senhor, eu te salvei. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Pensa que coisa maravilhosa, Jesus atribuindo isso a uma pessoa comum. Amém? Isso é uma operação de milagres. Isso é, aliás, um dom de fé. Agora nós vamos falar operação de milagres. E Vanessa, o que é a operação de milagres? Falando dessa operação de milagres, para nós como igreja entendermos, é algo que é impossível ser feito. E o que é impossível ser feito, que a gente viu ser feito, que foi uma operação de milagres? Jesus transformar água em vinho. Como que uma substância como a água vai se tornar vinho? Isso é impossível. Jesus multiplicar aquele tanto de peixinho, aquele tanto de pães para alimentar mais de 3.000 pessoas. Isso é um milagre. A abertura do Mar Vermelho, isso é um sinal de milagre. Algo humanamente impossível. Por quê? Porque não é uma coisa comum. Não é uma coisa que alguém fala assim: um dia o mar pode se separar. Não, o mar nunca se separa. Só se separou por causa que foi uma ordem de Deus ali. E isso é uma operação de milagres. Aleluia. E o terceiro, dons de curar. Por que é diferente o dom de curar de dom de milagre? Queridos, os dons de curar são manifestados geralmente em partes do corpo humano. E às vezes você consegue até exemplificar assim, quando eu estava no centro de cura, para as pessoas entenderem para receber a cura. O dom de cura, querido, é que, por exemplo, você nasceu, é de nascença, você é cego de nascença. Cego de nascença, não vê nada, não vê nenhum vulto. Se acontece de você passar a enxergar, isso é o quê? Isso é um dom de cura? Não, isso é uma operação de milagre. Porque você não perdeu a visão, você tinha perdido, você nasceu sem. Então ali é uma operação de milagre, algo impossível. Agora, se você está num ambiente, você fala: olha, eu tenho um caroço enorme, tão palpável aqui, e um irmão vai e ora por você, e de repente esse caroço some, você foi o quê? Curado. Amém, amém. É o dom de cura e manifestação no seu corpo. Amém? Amém? É a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que tem uma perna menor e a outra maior. E de repente uma pessoa ora e vê aquele osso crescendo. E aquilo ali é uma operação de milagre. Não é uma cura, é uma operação de milagre. E a Bíblia, ela categoriza isso. É por isso que o Senhor não faz. Gente, o Senhor é muito lindo, Ele é muito excelente, Ele é muito detalhista. Ele não coloca tudo só no pacote. Ele discrimina e olha, Ele fala: buscai os melhores dons. Aleluia. E agora nós vamos para os dons locais. O que são os dons locais? É aquele que é dito, é aquela expressão vocálica, aquilo que você ouve, aquilo que é falado, aquilo que é pronunciado. Amém? E geralmente elas dizem algo. Pensa só, os dons de revelação revelam, os dons ligados à revelação revelam, os dons ligados à cura, aos dons de milagres, de poder, eles fazem algo. Por que eles fazem? Porque eles precisam ter um resultado, algo ali naquele momento. E já os dons locais, eles vão pronunciar. E eles geralmente, quando você fala alguma coisa, queridos, as pessoas precisam compreender o que você está falando, não é assim? Tanto é que quando você chega num determinado país, se você não fala aquela língua, você vai falar, e as pessoas não vão entender o que você está falando.
Então é importante você entender que quando você está falando de dons locais, algo tem que ser proveitoso. E por que eu estou falando nisso? Porque até eu falar em línguas, o Paulo mesmo indica que a gente precisa entender que as línguas são para nos edificar pessoalmente, as línguas são para também edificar a igreja, mas desde que haja interpretação. E às vezes a gente acha, a gente está orando e é importante. Isso não é para calar a igreja, muito pelo contrário. Porque só vai haver interpretação se houver alguém falando. Porque para alguém interpretar, alguém precisa falar. E a gente sabe, outro dia a gente estava aqui, nós tivemos um momento, faz alguns cultos, se eu não me falha a memória, e estava mover, e de repente, eu sei que o Espírito Santo começou a falar, e o Hélio se levantou com interpretação. E foi poderoso, porque quem estava aqui sabe que foi mesmo o Espírito Santo, interpretando. E interpretação, querido, não é tradução. Porque às vezes a gente vê assim, vou falar por mim, né? Quando eu estava mais rasinha da minha fé. Sabe quando você vai aprender, por exemplo, uma palavra em inglês? Yes. Todo mundo sabe que yes é sim. Vou falar uma palavra simples. Yes, todo mundo sabe. Mas se você ficar yes. Se você ficar assim, todo mundo fala, que chatice, você está falando sim. Mas se você ficar rocandere passou, não quer dizer que seja só uma palavrinha não, tá? Isso não é uma tradução, tem que ser uma interpretação. E às vezes a pessoa vai ficar balbuciando aqui uma mesma frase e trazendo um discurso para a igreja. Igual eu já vi pessoas no Verbo da Vida estarem totalmente alinhadas. Estão falando às vezes a mesma frase. E de repente quando você vê uma profecia assim, você fala, meu Deus, que discurso maravilhoso. E como que pode o Senhor fazer isso? Ele é Deus. Ele é Deus. Nós é que queremos calcular tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Não, Deus que queremos. Deus é Deus. E tudo que a gente faz tem que ser pela fé. Para a gente entender isso aqui, ó, não adianta essa sua cachola, viu? O seu diploma pendurado, o seu histórico exemplar na escola, a sua faculdade, sua graduação. Não adianta, querido. Isso aqui é discernimento espiritual. É você chegar para o Senhor e falar, Pai, eu quero discernir espiritualmente o que está acontecendo. Pai, se realmente isso aqui que ela está lendo é verdade, eu quero ser testificado. E queridos, eu tenho certeza, à medida que você se expõe, vem revelação, vem conhecimento. Deus não deixa ninguém sem resposta. Não existe isso de falar, não, que Deus não me dá resposta. Deus dá a resposta sim. Se Ele não fala com você de uma voz audível, Ele fala com um testemunho interior e Ele fala principalmente pela palavra dEle. Então pegue esses versículos e põe para dentro. Começa a pesquisar sobre os dons espirituais e põe para dentro. Amém? Aleluia. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre os dons relacionados a línguas, a variedade de línguas que é de dizer algo. Porque, queridos, nós precisamos entender que nós, como igreja, nós temos o exemplo da igreja primitiva, que foi quando eu comecei a falar. O sinal evidente da manifestação do Espírito Santo naquele lugar foram línguas repartidas como fogo em cima de cada homem e de cada mulher. E à medida que aquelas línguas foram repartidas, eles passaram a falar em outras línguas. E sabe, quando as pessoas começam a falar em línguas, elas ficam meio tímidas. E eu sei que você sabe, que quando você começa a pegar fogo, o negócio pega fogo. Você sabe. Eu estou diante de homens e mulheres indesculpáveis, que sabem como ativar o poder de Deus. Eu estou aqui diante de uma igreja que sabe incendiar uma nação. Nós sabemos. Nós sabemos. E por que não fazemos? Porque às vezes a gente está lá,
num mover, numa conferência, aí você, ai meu Deus, eu quero isso, eu quero esse fogo, meu Deus, aqui, eu tô doida para esse ministro tocar minha cabeça, eu tô doida para esse ministro falar comigo. Queridos, basta você, no seu lugar. Quantas experiências eu já tive que você tá lá longe, bem longe do altar, bem longe do altar. Quantas experiências eu já tive na minha casa, de fechar tudo, fechar. Simplesmente um louvor e começar, e baixinho, daqui a pouco não. Isso daqui não vai acordar ninguém. Parem de brincar de ser crente. Parem de brincar de ser quente. Nós temos que ser fervorosos. Amém. Ah, mas eu tenho vergonha. Pra que isso? Pra quê? Meu filho, ele falou pra gente buscar. Amém. Não, mas eu tô bem na minha. Tô bem. Eu não sei você, mas eu preciso melhorar. Preciso. Você sabe por quê? Porque o Senhor conta com a nossa força. Amém. O Senhor conta com a nossa energia. Amém? Amém. E quando a gente ora em outras línguas, a gente é edificado. Quantas pessoas falam, nossa, irmã, palavra edificante. Quer se edificar mais? Vá orar em outras línguas. Só você na sua casa. Chega lá e fala, cão dos infernos, você não manda mais na minha vida não. Agora eu vou orar. E começa a orar. Tá com vergonha dos vizinhos? Põe o som alto. Começa a disputar com o som. E começa a orar e fala, pai, me pega. Queridos, eu já fiz cada coisa. Eu já fiz preletor na televisão. E eu falando, eu quero essa unção. E na hora que eu tocava na televisão, a unção vinha pra cá. Eita. Rapaz, Aleluia. pelo amor de Deus, tá comigo e tá com você. Aí a gente fica numa timidez. Não vou fazer isso não. Isso é loucura. O evangelho é loucura. Amém. O evangelho é loucura. Mas ele é poder. Ele é loucura, mas ele é poder. E eu não sei você, todo mundo precisa de poder. Aí fora as pessoas estão numa briga por poder, uma disputa por poder. Nação matando nação por causa de poder. E eu e você, como diz o pastor Joselino, com o poder dos poderes, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro de nós, e muitas vezes negligenciando. Aleluia. Obrigada, Pai, por nos despertar. E eu quero falar com você, queridos. Abre comigo lá em 1 Coríntios 14. Aleluia. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Aleluia. Aleluia. Nós estamos falando de interpretação ainda, só para você entender alguma coisa aqui. Queridos, a Bíblia fala, se porém alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, um de cada vez, e alguém deve interpretar. Mas isso é quando está falando todo mundo junto, que está querendo trazer um recado. Amém? Amém. Paulo não está cerceando a pessoa de falar línguas. Porque às vezes a pessoa usa isso daqui fora do contexto e pensa assim, não, tem que logo vir um para interpretar. Mas pense, são várias pessoas ali, não. São 1, 2, 3 que está falando e está falando com alguém. E alguém tem que interpretar. Mas a Bíblia também fala que quando a gente fala em outras línguas, a gente se edifica. Então é para a gente parar de falar? Não. É para a gente continuar falando? Sim. E se a gente fala e levantar alguém para interpretar, é para dar lugar para a interpretação? Sim. Por quê? Porque quando há uma interpretação, a igreja toda é edificada. A interpretação, ela vai trazer edificação para o corpo. Assim como nós oramos e somos edificados em nós mesmos, a interpretação vai chegar como uma edificação para o corpo da igreja.
para a igreja saber que estamos sendo guiados nessa palavra. Como foi aquele dia que no exemplo do Hélio aqui, interpretando as línguas. Amém? Amém. E eu quero falar, queridos, para a gente entender uma coisa. Nós precisamos nos apegar com 3 coisas importantíssimas. Nós já aprendemos que devemos buscar com zelo, com dedicação, os melhores dons. Você já aprendeu isso? Você sabe que é seu papel, seu dever de casa a partir de agora? Amém? E eu quero dizer para vocês, existem 3 coisas que nós não podemos abandonar a partir de agora como verbo da vida no Guará. O primeiro é o desejo. Desejar. Segundo, ter ousadia. E o terceiro, fidelidade. Nós precisamos, primeiramente, desejo. O que é isso, irmã Vanessa? Desejar os dons. Desejar as manifestações do dom aqui nessa igreja. Desejar o mover. E isso é bíblico. Por quê? Porque isso é para o fim proveitoso, é para o aperfeiçoamento da igreja. Isso é para as pessoas serem alcançadas. Porque quando há um mover, queridos, as pessoas são curadas, as pessoas são restauradas, elas são animadas da fé, elas são libertas. Amém. Amém. A ousadia, queridos, eu comecei, já falei sobre isso. Paulo, quando exortou Timóteo, ele falou: ei, Timóteo, aviva em ti o dom que eu mesmo impus através das minhas mãos. Que eles não tem como a gente se mover nos dons sem ousadia. Você pensa que foi fácil para Pedro, para João, para Paulo, na igreja primitiva, falar para aquele povo para levantar, falar para os doentes: venham que eu vou curar. Eles tiveram que ser usados. Você pensa que é fácil chegar aqui com uma palavra como essa e ver os rostinhos me olhando? Tem que ter muita ousadia na lata. Tem que ter. Porque se não tiver, não sobe, não prega sobre isso, vai pregar outra coisa. E Deus não nos chamou para ficarmos acuados. Ele não nos deu espírito de medo. Amém. Não existe medo para paralisar a igreja. Amém? Medo é o espírito maligno que quer nos paralisar, intimidar. Mas nós somos aqueles que temos o espírito de ousadia. Aleluia. E a fidelidade, queridos. O que é fidelidade? Fidelidade com o espírito. E eu vou encerrar com isso. Eu queria que vocês colocassem de pé. Fidelidade com o espírito, por quê, Vanessa? Porque, queridos, não é fácil quando a gente começa a operar qualquer coisa espiritual. Você pensa que é uma coisa que você vai dominar, você nem sabe ao certo onde você está pisando. Essa é a verdade. Quantas vezes você acha que eu nunca errei? Eu já errei de ver uma pessoa e querer lá levar uma coisa para ela, alguma coisa assim que eu achava, era até o momento de eu levar, mas eu com medo. E quando tem medo, as coisas não dão certo. E às vezes eu chegava e falava: poxa, o Espírito Santo falou para eu fazer isso, mas isso não deu muito certo, parece que não teve o efeito que eu estava imaginando. E o Senhor falou algo comigo, falou assim: olha, não despreze os começos. Não despreze os começos, seja fiel. Se Deus falou alguma coisa com você, você começou a se mover nos dons, e de repente você viu: nossa, mas não foi bem do jeito que eu imaginei. Então você até se compara com alguém. Não é para se comparar com ninguém. Amém. É você com você mesmo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas pessoas às vezes ficam travadas. E elas precisam entender: ser fiel ao Senhor, ser fiel à unção. Se Deus te chamou para fazer algo, se você sabe que tem um dom em evidência na sua vida, você precisa tirar esse dom para fora. Amém. E exercitar esse dom. Amém. Imagina a gente chegar diante de Deus e Ele falar: o que você fez com os dons que eu lhe dei? O que você fez? O que você fez? Isso aqui é que nem os talentos, queridos. Nós não podemos enterrar dom. Nós estamos aqui para cavar os dons. Nós estamos aqui para buscar os dons para o aperfeiçoamento da igreja. Amém? Amém.
Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Sabe, queridos, eu sei que é um novo tempo e nós estamos sendo habilitados. Nós estamos sendo despertados para o novo de Deus, para o lugar de excelência que Ele está nos levando. Sabe, o Espírito Santo conta comigo e com você. Somos os condutores dessa unção, somos os condutores desse poder. Nós somos aqueles que vamos levar as boas novas carregadas de poder. Aqueles que vamos encher os lugares através da glória de Deus que habita dentro de nós. Nós somos aqueles que fomos chamados para fazermos a diferença nessa cidade. Sabe, não fica pensando, ai meu Deus, isso é um discurso. Não, queridos, isso não é um discurso. Sabe, quando Deus falou para Noé construir uma arca, muitas pessoas zombaram de Noé. E Noé continuou construindo a arca, porque ele sabia o que Deus ia fazer. E eu quero te dizer uma coisa, o que Deus está falando nessa igreja é uma verdade. Essa cidade é um lugar escolhido para Deus. E nós temos partido nisso. Existem pessoas, famílias, nesses prédios, nessas vizinhanças, casamentos sendo, sabe, destruídos, crianças sendo abusadas. Existem jovens se perdendo para droga, para marginalidade. E essa igreja está aqui. Essa igreja está aqui. Eu e você estamos aqui. É o nosso papel orar. É o nosso papel desejar a manifestação do Espírito Santo. Oh, Pai. Aleluia. Levanta suas mãos. Eu quero que você faça uma oração pessoal aí, sabe? Fala para o Senhor, Pai, eis-me aqui. Pai, eis-me aqui. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui. Chama a atenção do seu Deus. Chama a atenção do seu Pai. Diga para Ele, Senhor, me olha. Senhor, me escuta. Aquele dom que um dia o Senhor me usou. Aquele amor genuíno. Aquele primeiro amor que brotou no meu coração. Aquela pessoa que impôs a mão sobre mim, que liberou sobre mim um chamado profético, que trouxe para mim, Pai, uma revelação do que eu seria, de onde eu pensaria. Aviva isso dentro de mim, Senhor. Tira tudo aquilo, Pai, que tem me impedido de viver a plenitude do propósito de Deus na minha vida. Eu não quero viver à margem, eu não quero viver aquém. Eu não aceito, Pai, uma vida diferente daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o seu propósito. Eu quero ser mais intrépido. Eu quero ser mais fervoroso. Eu quero ser mais entregue a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu quero Te buscar e conhecer o Senhor em excelência. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que tirou o meu tempo, tudo aquilo, Pai, que me amarrou. Eu nessa hora, Pai, me desvinculo dessas coisas, de tudo aquilo que me prendeu, de tudo aquilo que me enganou. E eu declaro a minha vida para Te servir. Eu declaro a minha vida para Te adorar, para estar Te buscando, Pai, para levar o Seu ID, para libertar o cativo, para curar o enfermo. Oh, Pai, para buscar o oprimido, Senhor. Nós somos a igreja levantada para saquear o inferno. Nós somos a igreja para fazer coisas novas nessa terra. Nós somos a igreja para alcançar os nossos, para buscar o perdido, para acolher o ferido, Pai. Oh, Deus, nós estamos aqui, Pai. Nós chamamos a sua atenção. Nós cremos no seu poder. Nós cremos na sua unção, Pai. Nós nos despimos de nós mesmos. Nós nos expomos, Pai. Oh, Pai, a unção que há do Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai, quanto cansaço, Pai. Quanta fadiga pela espera. Eu sinto pessoas fatigadas pela espera. Eu sinto pessoas cansadas de tanto esperar. Pessoas que foram cerceadas de estar no lugar certo. Pessoas que tomaram outros atalhos. Pessoas que foram emaranhadas em tantos problemas, que acabaram se perdendo no meio do caminho. Oh, Pai, mas o Senhor é aquele que endireita as veredas. O Senhor é aquele que endireita as veredas. O Senhor é aquele que nos põe no prumo, Pai. Oh, Jesus, obrigada. Obrigada
Nós estamos aqui como cooperadores. Nós estamos aqui como desbravadores da unção, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.